A ideia de desconstrução, embora corresponda a um termo de uso inicial no âmbito da linguística e da análise literária, um termo que radica no pensamento de Derrida, terminou por se fazer voz corrente mais ampla no campo do que se entende ser hoje a revolução cultural. E talvez a sua ideia, seu conteúdo, nesse plano mais vasto, em que pôde atuar como uma leitura livre, por assim dizer, ou uma expressão de um autor francês muito interessante, Elissalde, como um hermeneutismo, ou seja, uma interpretação livre dos fatos, possa reconduzir-se não só ao pensamento de Gramsci, mas antes um pouquinho, e especialmente no campo da família, até mesmo o pensamento de Leon Trotsky. De Trotsky, por quê? Falemos só disso. Porque há uma frase dele, em um de seus livros, muito interessante, na Revolução Traída, ao dizer que não bastava destruir a família, haveria necessidade de substituí-la. É exatamente o que vai reaparecer no pensamento de Gramsci. A desconstrução é destruição seguida de uma construção do novo, ou seja, é abandonar as res veteris em favor das res novae. Ou seja, não basta, como romanticamente se fazia, assim pensa Gramsci, destruir o passado, mas é preciso reapresentar algo como novo, como uma construção daquilo que ideologicamente se pretende. No nosso tema concreto de desconstrução da família, parece que é emblemático reconduzir o tema, e aliás há um autor espanhol muito interessante, Martínez de Aguirre, em um livro de diagnóstico sobre a situação da família, que aponta isso em mais de uma passagem desse seu pequeno, mas muito valioso livro, ao dizer que o tempo inicial do momento de desconstrução contemporâneo da família está na década de 60 do século passado. Ou talvez nós pudéssemos dizer, se quiséssemos ser mais gráficos, se for possível apontar, ainda que com alguma impropriedade, uma data para isso mais exata, teríamos que chegar à Revolução de Maio de 1968 na França. E isto faz já imediatamente surgir a ideia, a influência que se encontra no tema da reconstrução e que é conferida ao pensamento de Herbert Marcuse. É interessante ver que a obra, uma das obras fundamentais de análise do pensamento de Marcuse surgiu traduzida no Brasil na década de 70. Um livro intitulado Marcuse em Julgamento, de Eliseu Bivas, traduzido e publicado pela Bloch. E, naturalmente é um livro que logo se esgotou e só se encontra hoje e com dificuldade em livrarias de livros usados, nos sebos ou nos sebos virtuais. Mas, recentemente, há um vídeo muito interessante do meu estimado amigo e grande pensador dos nossos tempos, o filósofo Carlos Noguet, exatamente apontando a circunstância de que o pensamento de Marcuse, as categorias, raça, mulher, criança, adolescente, etc., estudante, universitário, são substitutivas exatamente das antigas classes do marxismo ortodoxo, ou seja, proletariado, burguesia, etc. Então, hoje nós lidamos com essa nova realidade. E é essa a ideia que vai conspirar e vai nutrir especialmente o tema da desconstrução da família. Muito bem. Identificado, portanto, essa origem ideológica, avancemos um tanto nesse tema. Essa é uma crise que parece longe de terminar. Nós avistamos isto, especialmente no meu caso, que vivi essa década de 60, era jovem, adolescente e jovem nessa altura. Vê-se que depois de 1960, as coisas evoluíram de tal modo, com velocidade mais expedita, com extensividade do problema, como veremos um pouco mais adiante, ou seja, a coisa se estendeu para um tanto fora do núcleo duro da ideia de família, para campos periféricos,
e com muita intensidade, ou seja, velocidade, extensão e intensidade. O problema foi se agravando. Hoje nós estamos vivendo uma etapa em que já se discute a legitimidade da pedofilia. Esse é o tema da moda. Logo mais, e já está aí, é só uma questão de tempo para que isso se agudize, já se falará em zoofilia. E já há exemplos até do que se poderia antecipar como sendo resfilia. Ora, dirão com razão que esses fenômenos não são novos, que são fenômenos que episódios já indicados ao longo do tempo, ao longo da humanidade, isto já terá ocorrido aqui e ali, mas não como um fenômeno de massa e nem como um fenômeno de aceitação, pode-se dizer, quase compulsiva, em que a legislação e uma certa pressão no ambiente social faz com que se aceitem essas práticas como sendo práticas normalizadas. E eu até chamo a atenção que essa resfilia, ou coisismo, ou seja, a relação do homem com a coisa, quando não consigo próprio, né, casos registrados na rede mundial de computadores de casamento com a própria mão, mas há muitos casos de casamento com um travesseiro, casamento com a Torre Eiffel, casamento com o Muro de Berlim, etc. O coisismo sexual já estava indicado até numa passagem da Suma Teológica, como uma das perversões sexuais. Portanto, não são fenômenos novos do ponto de vista da história humana. A novidade é que isto se apresenta como normal, quando antes se apresentava como fenômeno de perversão, quando menos perversão ética. Muito bem. Por outro lado, a mudança atinge muito amplamente o domínio da família. Não se trata apenas de uma mudança de política legislativa, em primeiro lugar. Não é só a lei que está sendo alterada por motivos que adiante vamos tentar particularizar. Mas, primeiro, a própria opinião social, opinião da sociedade a respeito do assunto, também vai sendo encaminhada para apoiar a desconstrução, ao menos, digamos assim, do ponto de vista de opiniões declaradas, opiniões declinadas. E a sequência disso é que também as realizações sociológicas desses modelos familiares, isso que nós podemos chamar de famílias proteiformes, famílias informes, sem forma, também vão sendo cada vez mais admitidas. Mas, curiosamente, e aqui eu chamo a atenção, e esse é um ponto importante, para nós verificarmos que isto é ideológico, bastaria que nós auscultássemos um tanto, por exemplo, no caso brasileiro, a nossa população, para verificar que essa não é a praxe. A situação continua sendo anômala no nível social. O que há é um discurso de aceitação. É aquele discurso, bom, na minha família isso não ocorre, mas eu aceito que outros vivam assim. Ou seja, isto é propriamente ideológico, ou seja, não é uma realidade sociológica que se impõe ao legislador, mas assim, uma pressão ideológica para que o legislador abandone a sua reta função paideica, pedagógica, e passe ele a tentar interferir na criação de um novo modelo, esse modelo, ou de novos modelos de família, volto a dizer, por via ideológica, porque não responde à realidade social. A nossa população, na verdade, é uma população maciçamente conservadora. Maciçamente conservadora. Se nós excluirmos a situação das academias, que foram contaminadas e tomadas há muito tempo, a situação da imprensa, fruto também dessa academia, que responde a esses chamados ideológicos, e em algumas estruturas de poder também, porque há essa convocação de gente ideologicamente formada para a integração do poder, o restante da população, ou seja, a grande massa da população, é conservadora. Observa as tradições. Aquela coisa, bom, está muito bem, eu aceito na casa do vizinho, na minha casa, que isso não ocorra. Normalmente é esse o discurso que se encontra por aí. Muito bem. Em todo caso, a situação é efetivamente de crise. Embora a palavra crise indique, em geral, um ponto, ou seja, a crise é um kairos, ou seja, é um instante de culminância. Por isso nós dizemos que alguém está em uma crise aguda, ou seja, de morte, por exemplo. O fato é que nós utilizamos, embora um tanto impropriamente, a palavra crise para significar um estado também. E aqui
fala-se frequentemente em erosão do modelo ocidental de casamento. Essa expressão famosa de Navarro Valls, num discurso precioso que fez ao ingressar na Academia de Jurisprudência, a Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Fala-se também em agonia do matrimônio legal, expressão de Viladrich. Fala-se em morte da família, Cooper. E Trabucchi também na Itália, mais ou menos ao mesmo tempo, se referia à la morte della família. Falará o grande pensador espanhol dos nossos tempos, que foi Juan Ballester de Goitisolo, na perda da noção de causalidade da família. Esse é um tema interessante que eu queria aqui referir. Nós vínhamos de um período de ataque modernista, o grande problema da filosofia invadido pela via modernorum, primeiramente de desprezo das causas formal e final. Lembremos que Francis Bacon chegava a dizer que as causas formal e final representavam virgens e estéreis. Mas David Hume foi um pouco adiante e praticamente menosprezou também a causa eficiente. De maneira que a causa eficiente, dizia ele, não poderia ser apreendida intuitivamente, por evidência, porque entre um fenômeno de causa e efeito nós não vemos a correlação como algo evidente, mas também não poderia ser objeto do pensamento. Isso era uma criação da imaginação. Com que ele destrói toda a família, toda a ciência possível, todo o saber científico possível, e no campo da família, isso produz o resultado, primeiramente, de que nós equilibramos de início os fins do matrimônio. Isso quer dizer, tomamos, aqui particularmente estamos considerando o matrimônio in facto est, ou seja, o matrimônio como Estado. Tomamos o matrimônio, inicialmente, com fins equilibrados, ou seja, o fim primário sempre se entendeu classicamente, e é preciso aqui considerar que esta posição não é apanágio do cristianismo, que apenas consolidou e depurou coisas que já vinham do direito anterior, do direito romano, do direito judeu, e, portanto, aqui apenas fez, por assim dizer, uma purificação de teses e de concepções que já eram, vamos adiantar o tema, naturais à humanidade, antropologicamente naturais. Pois muito bem, qual era, sempre se entendeu, o fim principal do matrimônio? E com isto, dada a circunstância de que o matrimônio é o núcleo duro da família, ou seja, há uma correlação imediata entre matrimônio e família, o fim imediato era a procriação e educação da prole. Esse é o fim primário. E o fim secundário, a ajuda entre os cônjuges, e ajuda mútua, ajuda recíproca, e o remédio da concupiscência. Ao se equilibrar inicialmente fim primário e fim secundário, já houve uma, como que, mitigação da ideia de família. Na sequência, e isso conseguimos viver, houve até uma inversão dos fins. A família passa a ser, sobretudo, algo destinado, o matrimônio, portanto, na sequência a família, algo destinado à ajuda mútua dos cônjuges e ao remédio para a concupiscência. E, secundariamente, à procriação e educação da prole. Ora, o resultado disso em pouco tempo é que se transforma a família, que antes era uma koinonia, uma comunidade, em algo para satisfação individual, satisfação egótica. Família é um lugar em que eu me sinto bem. Se eu não me sinto bem, o casamento é para isso, para resolver os meus problemas individuais. Então, eu perco a ideia de finalidade. Eu me permitiria aqui, já que se trata de uma aula e convém, às vezes, dar algum exemplo, um outro, não sei se calha bem ou não, mas, enfim, me ocorre contar um episódio. Eu, certa vez, juiz em início de carreira, recebi, na comarca em que estava, a visita de uma senhora muito elegante. Ela devia ter, a esta altura, por volta de 50 anos, mais ou menos, muito bem vestida, muito articulada. E, conversando sobre alguns assuntos, ela disse, eu estou também, estou com um outro caso aqui e tudo mais, porque eu estou agora em vias de divorciar-me do meu marido. Eu disse, mas por que isso? Ela disse, olha, eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho 4 filhos.
E a minha família sempre foi também uma unidade econômica, que é um outro dado que corresponde à erosão do modelo de família nos nossos tempos. Perdeu esse caráter de as famílias serem também um centro de produção econômica. E o meu marido é usineiro, como o senhor sabe. Então, ao longo da vida, eu sempre soube que o meu marido, infelizmente, tinha suas aventuras. Ele ficava um tempo aí encantado, enrabichado por uma ou outra, mas eu sabia disso e não por hipocrisia eu mantinha o casamento. Eu mantinha o casamento por alguns motivos. Em primeiro lugar, para o bem dos meus filhos. Segundo, porque do ponto de vista patrimonial, era uma boa solução. Terceiro, porque eu sabia que meu marido, mais dia, menos dia, voltava arrependido. Provável que ele recaísse lá à frente, mas eu tolerava, eu achava que para o bem da família isso era melhor. Eu falei, agora a senhora não acha mais? Não, não sou eu que não acho, doutor. Assim foi que ela se expressou. Foi essa maldita lei do divórcio. Eu falei, mas por que isto? É simples, doutor. Porque antes, as moças com quem ele saía sabiam que não podiam pressioná-lo a abandonar a família. Porque ele não podia divorciar-se. Com a lei do divórcio, ela sabe muito bem disso. E é essa a situação. Portanto, é possível aqui antecipar algo, ou seja, o divórcio tem como metástase essas uniões de fato. Foi o divórcio que levou a isso, a instituição do divórcio. E, aliás, é algo interessante que eu queria, que me permitiria referir um tanto aqui, algo que é próprio do pensamento cristão, da doutrina cristã. Como a salvação ou perdição, o julgamento da alma, é um problema individual. Deixando de lado o tema da misericórdia de Deus, que pode atuar a qualquer momento, os castigos na eternidade são individuais. Isso quer dizer que os pecados sociais não são pagos na vida posterior. Os pecados sociais são castigados, e aí, mais uma vez, pode operar a misericórdia de Deus em diminuí-los ou mesmo dispensá-los. Os pecados sociais são castigados nesta vida. E, portanto, é possível considerar que nós estamos pagando com estas instituições, incluindo a lei do divórcio, incluindo outras coisas que estão influindo na vida familiar, na existência da família, estamos pagando pecados sociais. Entre eles, o pecado da nossa desvirtuação cultural.